todos, meu nome é Fábio de Oliveira. Hoje são 12 de janeiro de 2018. Agora é 1h18. Lembrando que eu estou dando continuidade à série O Caminho para a Razão, só explicando o que eu costumo tratar aqui. São os passos que eu tomei para sair da religião, depois os passos que eu tomei para largar de vez a crença. Então eu estou falando por quê? O caminho para a razão, porque eu larguei algo ilusório para viver por fundamentos, por base sólida, pela razão, entendeu? E qual que é o caminho para a razão? O caminho para a razão é a dúvida, a reflexão, a busca, o estudo. E eu simplifiquei no outro vídeo, que é o caminho para a razão é a busca do fundamento. Beleza? Muito bem, gente. Já falei de várias coisas que aconteceram no meio protestante, foi o meio de qual eu saí. E falei sobre falsas profecias, falei sobre a inexistência do sobrenatural, que eu comecei a perceber isso. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, foi as regras inventadas. Porque é o seguinte, eles diziam que a única regra, a única verdade absoluta, diziam eles, era a Bíblia, que os protestantes consideram como palavra de Deus. Os pastores vivem dizendo isso, que é a regra máxima. No entanto, eu percebi uma coisa, havia muitas regras que estavam sendo impostas, havia muitas coisas. E o que acontecia? Simplesmente, o que está escrito na Bíblia é uma coisa, e o que eles ensinavam era outra coisa. Eles inventavam um monte de regras. E eu ficava pensando, opa, tal lugar pode isso, tal lugar não pode. Outro lugar pensa assim, outro lugar não pensa. É como o Vinícius César tem falado, uma divisão muito grande. Isso também me chamou a atenção. Porque eu pensava assim, se parte de uma só palavra, parte de um só ser divino, a fé cristã, por que tem essas milhares de denominações? E não é questão apenas de nomes, não. Muitas têm doutrinas totalmente diferentes que são conflitantes entre si. Se você colocar uma com a outra, são conflitantes. E aí eu vi o seguinte, eles inventavam que você não podia usar bermuda, principalmente na Assembleia de Deus. A Batista não era assim. E na Assembleia de Deus que eu passei lá em Minas, porque daqui onde eu pensei assim não era desse jeito. Mas no Rio de Janeiro tem um monte. Não podia usar acessório nenhum, no caso, se eu usasse isso aqui, ó, tava danado, né? Tava condenado para eles. A mulher então sofre mais ainda que o homem, porque é um monte de palhaçada. Então você não pode usar cavanhaque, na época eu usei muito, na época não pode usar bigode. Aí eu comecei a comparar, aí até li um livro que diz, claro que eu não concordava com aquilo porque eu já tinha um certo conhecimento. Mas eu comecei assim, falar, as pessoas falam assim, não, mas se você está debaixo de uma regra, Paulo diz isso, a pessoa falava isso, Paulo diz isso, se você estiver debaixo de uma regra, você tem que seguir. Bom, em lugar nenhum usa isso. Eles pegam Romanos 13 e aplicam, como se aquilo ali fosse para a autoridade, no caso eclesiástica. Claro que aquilo ali é uma alienação, porque aquilo ali é para que o Estado tenha controle e você se submeta. Mas voltando ao raciocínio, ele dizia o seguinte, que se você estiver debaixo de uma regra, você tinha que obedecer. Se você desobedecesse, você estaria pecando, porque Deus respeitava. Eu vi, para aí. Deus não respeita aquilo que se faz em nome dele. Eu pensava assim, né? Só porque alguém tem um título. Eu comecei a questionar as coisas. Tem um livro chamado É Proibido. Aí estava lá, o que a Bíblia permite e a igreja proíbe. E tem muitas coisas. Futebol, então, você não pode. Não estou falando que você tem que ser um fanático por futebol, não. Sabe? Mas se você quiser jogar bola, quer torcer pelo seu time, você é livre, cara. Você é livre. Agora, lá não podia
usar bermuda dentro de casa. Eu fiquei vendo, quer saber uma coisa? Eu não vou obedecer essas palhaçadas. Por quê? Porque eles cobram isso do povo comum, mas quando alguém que tem dinheiro, eu até trazer em outro vídeo, eles passam a mão, sabe? Teve nenhum pastor, o pastor desconversou, foi falar um montão de besteira, discutir com ele, e falou o seguinte, que podia bigode, mas não podia barba. Peraí, eu perguntei, por que pode uma coisa e não pode outra? Então eu vi que essas regrinhas não tinham nada a ver com aquilo que eles pregavam. Eles inventavam um montão de coisa. Na verdade, eu costumei até, e muitas vezes na época, eu pregava na época, eu falava assim, a salvação hoje para esse pessoal não é pelo sangue de Jesus, que eles acreditam nisso, né? É pela obediência aos dogmas, obediência ao pastor, é pela calça comprida, é pelo terno, é pela gravata. E eu vi que essas regras, e simplesmente que se alguém faz alguma coisa, no caso, se você prega ou se ensina, queria que você estivesse de gravata e de terno, num calor desgraçado. Para quem não sabe, Patinga foi o local que eu pertenci, antes de voltar para cá, que eu mudei para lá e voltei, né? Depois que eu me divorciei. É um lugar quente pra caralho. É tão quente que o capeta pede água. Isso é uma brincadeira, eu acho que demônios não existem. Mas só pra você ter ideia, é um lugar quente tanto quanto aqui no Rio de Janeiro. É um pouco menos, só que lá é um clima quente e seco. Então, é terrível. Então você vai usar terno num lugar desse, sabe? Eu comecei a estudar e vi que muitas regras não têm amparo naquilo que eles chamam de palavra sagrada. E, no entanto, eu fui estudando e vi que essa questão dos chamados obreiros, sacerdotes, se vestirem diferente do povo, começou no ano 500 da chamada Era Cristã. Eu comecei a ver que essas regras que eles inventavam, era apenas a preferência deles. E quanto mais atrasado um lugar, por exemplo, quanto menos estudo tem a maioria do povo, mais o povo sofre com essas regras. É mais alienação. Então eu comecei a ver que, bom, eu não vou ficar num lugar onde você tem que seguir a regra, porque já que eles dizem que quem mandava é o Espírito Santo, então por que eu tenho que obedecer à invenção de um pastor babaca? Isso começou a me despertar, ver, opa, tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada por quê? Porque se a regra eles diziam que era a Bíblia, então tinha que ser ali. Por que tinha coisas fora dali? Por que tinha coisas que eles inventavam? E fora as várias aberrações que eu já vi, estatutos mesmo internos de igreja, que são as piores barbaridades. Eles vivem dizendo que eles são livres, vivem dizendo que nasceram para a liberdade, que Cristo libertou, que tirou o jugo, só que eles colocam outro. Que na verdade, eles querem colocar você sempre debaixo de regras. Por quê? Porque se você desobedece, e claro, como nós vivemos no Brasil e nós vemos que aquilo que eles pintam não acontece na vida real, então eles vão dizer o seguinte, não, você está passando por problemas e todo mundo passa por problemas, é porque você desobedeceu, é porque você não foi fiel, é porque você está obedecendo forçado. Então, eles sempre vão inventar desculpas. E essas regras é para manter o povo dominado. Simples assim. Enfim, comecei a ver e comecei a parar de social, porque eu visto social quando eu quero. Eu visto social quando eu tenho vontade. Mas comecei a usar barba na época, quis usar. Eu sei que o pastor foi querer discutir comigo, entendeu? Eu falei que eu não ia viver naquela babaquice. Falei assim mesmo pra ele, a babaquice. E vai, falou assim, eu vou te colocar em disciplina, só vai colocar em disciplina coisa nenhuma, porque eu não vou ficar nesse lixo. Falei assim mesmo. Não, nem falei lixo, não vou ficar nesse lugar de alienados, sabe? E enfim, aquilo foi uma das coisas que me começou
a me despertar, eu comecei a parar de obedecer essas regrinhas, porque não tinha sentido ter um mandamento no chamado livro sagrado, que eles chamam de sagrado, e eles inventaram um montão de regras conflitantes que não estão ali. Eu vi que cada um estava fazendo a sua vontade. Não havia direção de Espírito Santo nenhum. Havia a vontade do líder. Quem falava era a vontade do líder. E se você não fizer o que ele quer, simplesmente começa a te perseguir, corta a tua oportunidade, começa a te ver e falar mal de você para os outros. E assim vai. Então, o que você faz se você está num lugar desse? Gente, eu até entendo você acreditar em algo sobrenatural, embora não haja base para isso. Porque isso está tão entranhado, tão arraigado na cultura, que acaba muitas pessoas acreditando. Mas eu não entendo você acreditar em pastores. Pouco depois disso, quando eu comecei a questionar, foi que eu vi que a questão do templo não tinha nada a ver com a da prática cristã. Mas isso vai ser assunto para outro vídeo. E o que eu fiz? Não vou obedecer a essas caras. Já que ele dizia que é o Espírito Santo que mandava, era esse Espírito que tinha que mandar ali. E o que eu fiz? Lógico, primeira coisa, estava saindo do controle deles. Aquele controle mental de que você tinha que obedecer pastor já não funcionava mais. Já falei sobre a presença de pastor em outro vídeo. E isso me fez questionar também, mas já foi no vídeo anterior, na parte 6. Esse aqui eu estou falando sobre as regras inventadas. Então, eles têm duas bíblias, na verdade. Eles têm aquela que eles chamam de sagrada e tem aquilo que eles inventam. Entendeu? Quando eles querem te condenar, quando eles querem te botar medo, eles inventam as regras apenas para dominar você. E o que isso gera? Principalmente quando a doutrina é mais rígida. O que isso gera? Pessoas cheias de orgulho, com o sentimento de justiça própria, achando que são melhores que as outras. Eu cansei de ver isso com essas regrinhas. As denominações que podiam jogar bola, porque assim, eu tinha vindo de um lugar mente aberta e fui para um lugar totalmente assim, ó, fechado. Fiquei com muita raiva. E a minha esposa na época, minha esposa falava, não, nós temos que ficar aqui, porque Deus quer a gente aqui, nós temos que mostrar a diferença. E eu vi que aquela porra não mudava. Eu vi que aquilo ali não ia mudar nunca. Eu vi, bom, quem manda aqui, eu pensei, quem manda nesse lugar aqui é o próprio ser humano, é o próprio homem, inventando assim, um monte de atrocidades para dominar as pessoas. Então, isso me gerou muita raiva. Isso me gerou também a questionar e buscar as coisas. E depois, lógico, sair. Então, quero que você faça isso. Se você até entende, como eu falei agora há pouco, se você está me assistindo e você é evangélico, católico, seja lá a religião, eu até entendo você acreditar, mas agora, acreditar em pastor, acreditar em Malafaia, acreditar em Valdemir Sem Diabo, acreditar em R.R. Suado, acreditar em Agenor Truque, em Felicianos, gente, aí é demais, entendeu? Parei de acreditar nesses caras, porque esses caras são tudo aproveitadores. E lá em Patinga também tem um monte de gente que apenas quer dominar a sua cabeça para te manter preso ali. E te mantendo preso ali, lógico, é mais sustento para esses vagabafos. Questione, busque. Dostoiévski, ele falava que as gaiolas são o lugar onde as certezas moram. As pessoas falam, não, eu tenho a certeza que aqui é o lugar de Deus, eu tenho certeza que aqui é o lugar certo. E como eu falei, essas regras, elas geram orgulho próprio. Eu comecei a falar um assunto, eu acabei esquecendo de falar. E eu vi as pessoas que viam as igrejas que permitiam certas coisas, e eles falavam assim, nós somos melhores aqui, como eles falavam aqui, o espírito ainda não saiu, aqui a apostasia não entrou, não, lá é do diabo, lá permite isso, e assim vai. É aquele sentimento que isso pegou nos católicos, passou para os protestantes e seguiu nos pentecostais, nos neopentecostais até hoje. Opa, nós somos o único, nós somos os melhores, nós somos o único povo de Deus. Cuidado, se alguém está falando que é o único especial com uma prerrogativa, ele apenas está lançando um artifício. Lembra do que eu estou falando?
Quando alguém falar que tem uma prerrogativa especial, de que é o único que tem contato com a divindade, de que pertence ao único lugar sagrado, ao único povo certo, ele está lançando mão de uma prerrogativa que ele não tem para te enganar e te manter preso. Então, questione, busque fundamento. Eu não vou falar o que pode, o que não pode, que a Bíblia condena, que não condena, mostrando de versículos, porque o vídeo já está com 15 minutos, e se eu for falar de tudo, das regrinhas que eles inventam e que não pode, pesquise. Se eu for falar tudo, o vídeo vai ficar com mais de 1 hora. Eu tenho capacidade para fazer um vídeo assim, mas eu não quero cansar vocês. Então, até o próximo vídeo, e pense, eu vou continuar com essa série, lógico que ainda tenho Defina a Marreta, mas eu não vou fazer ela assim uma após a outra. Eu vou intercalar com alguns temas, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.